Olá, continuando o nosso estudo sobre a água. Então, nessa aula nós vamos reconhecer a necessidade do uso racional da água no dia a dia. Então, aqueles cuidados que a gente tem que ter com a água, a fim de economizá-la e torná-la disponível, por mais tempo no nosso planeta de modo potável. Esse tema a gente vai acabar lembrando um pouco das aulas do quarto ano, de TICS, que agora se chama PPA Educação Ambiental, quando a gente falava sobre essas dicas, essas ações que a gente pode ter para cuidar desse bem tão precioso e necessário, para a vida de todos os seres vivos, inclusive a nossa. Então, vamos ver então algumas questões sobre aonde a água ela é utilizada e o que a gente pode fazer para diminuir esse consumo. Bom, a água doce, que é aquela água que a gente denomina dessa forma por ela ter menos quantidade de sais minerais, a gente já havia visto numa outra aula, ela é um recurso escasso. E a água potável, que é aquela que pode ser bebida, utilizada para a higiene pessoal e dos alimentos, ela está em menor quantidade ainda disponível. Então, a gente precisa, nesse caso, ter consciência para evitar o seu desperdício. Então, saber o que está sendo feito, se pode ser feito de outra forma, para diminuir essa perda de água potável. Bom, aqui tem um esquema, para mostrar a água como um todo, tanto a salgada quanto doce, como ela é distribuída no nosso planeta, a partir, de objetos que a gente conhece do dia a dia para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, se a gente pegar uma garrafa de 1 litro, a gente colocar ali toda a água do planeta, então nós vamos ter esse 1 litro de água, que seria igual a 100% da água que tem no nosso planeta, tanto água doce quanto água salgada. E aí, se a gente fosse selecionar desse 1 litro de água e colocasse num objeto um pouco maior ali, de mais ou menos uns 250 ml, um copo um pouco maior, a gente já teria, só a parte de água doce, se for separado, 2,7%. Então, daquele 1 litro, um copo mais ou menos de 250 ml, só isso que é água doce. Aí um copo menor ainda, de uns 100 ml mais ou menos, 0,26%, que é a água que está disponível em rios, lagos e represas. Então, a gente já está excluindo a parte dos icebergs, as calotas polares. E uma tampinha seria 0,002% em relação àquela 1 litro de água daquela garrafa, é de água potável. Então, a água que realmente a gente pode beber e fazer nossa higiene pessoal e dos alimentos. Olha só a diferença, de quantidade que realmente a gente tem disponível. E isso para 7 bilhões e pouco de pessoas no mundo. Fora que também essa água potável a gente também utiliza para hidratar os animais, tanto domésticos quanto aqueles de criação. Então, essa água acaba indo não só para seres humanos. Bom, então nós vamos falar sobre o consumo da água em várias situações. Então, ali a questão da alimentação. Cada alimento que a gente consome foi utilizado uma determinada quantidade de água para produzi-lo. Então, ali nós temos um exemplo, um bife de carne bovina de 100 gramas, que dependendo das pessoas, elas vão comer isso numa refeição, enfim, são consumidos cerca de 1.545 litros de água para produzir aquela quantidade de carne que seria músculo do animal.
E ali, cada gotinha de água está representando 10 litros de água. Tá? Então, aqueles 1.445 estão distribuídos nessas várias gotinhas, cada uma 10 litros. Daí é só ir somando, né? No caso, né, ali é para produzir 200 quilos de carne, considerando todas as etapas da produção, né? Então, a questão dele se hidratar, lavar o animal, depois limpar a carne, limpar o recinto do animal e onde foi produzida, cortada a carne, enfim, né? Toda essa quantidade de água é necessária. Bom, depois para cultivar, né, 8.500 quilos de alimentos, seja de aveia, de milho, de soja, de trigo, que são os cereais que estão no nosso dia a dia, né, para produzir diversos alimentos. São utilizados 3 milhões e 60 mil litros de água. Claro que essas quantidades de água, pessoal, elas variam de acordo com as condições do local que foram produzidos, né? Se é um ambiente mais seco, mais úmido, vai ser menos ou mais quantidade de água. Questão da estação também, né? Bom, um animal, né, durante 3 anos, ele mais ou menos consome a quantidade de 24 mil litros de água por ano. E para manter o local, né, desse animal, 7 mil litros. Então, total, né, se a gente fosse somar, então, a produção do alimento, vegetal, animal, no caso, o cuidado com o animal e a limpeza, daria 3 milhões e 91 mil litros de água. Se a gente dividir por 200 quilos que tem esse animal, né, então daria aquele cálculo inicial ali que a gente falou, 15 mil litros, 455 a cada quilograma. Então, são números, né, que a gente nem fazia ideia, né, do quanto era necessário. Muitas vezes a nossa água está restrita ao que está em casa, assim, né, sai da torneira, aí tu toma, limpa ali as verduras, toma o teu banho, né, escova os dentes, e é isso que tu acha que é água, mas na verdade todos os alimentos que a gente consome, que a gente compra, a gente tem uma noção mais real de quanto de água é utilizada nisso. Quem vive em ambientes mais rurais, ou quem tem a sua horta em casa, já tem uma noção um pouco melhor, né, do quanto de água é necessário. Bom, aqui então, com relação à água no mundo, né, então de modo mais geral, 70% da água é utilizada na agropecuária, então ali para as plantas, o cultivo de cereais, de frutas, verduras, né? E a criação de animais. Depois 19% na indústria, né? Para os produtos industrializados, sejam eles de origem para alimentar ou de higiene, limpeza, né? Ou mesmo também até equipamentos tecnológicos, né? E 11% nas nossas casas. Então, a gente só tem basicamente noção do que a gente gasta dentro desses 11%. Olha o quanto a gente ainda não conhece, né, em relação à agropecuária e indústria. Bom, no consumo doméstico, naqueles 11%, né, para lavar a louça, a gente ficar 15 minutos com a torneira aberta, a gente vai gastar 117 litros. Esses números aqui, vocês talvez já devem ter visto mais ou menos alguma coisa, porque aparece um pouco mais na TV, né. Lavar a roupa 15 minutos, ficar com o tanque ligado, 279 litros, né? Que tu vai lavar algumas peças ali e tal, vai dar mais trabalho, depois vai ficar escorrendo, demorando tempo para secar, né? Se tem disponível uma lavadora, aí em 5 quilos vai gastar 135 litros por lavagem. Já vai gastar menos, né? Vai ter um esforço menor, enfim. E ainda tem a opção de aproveitar a água que sai desses enxágues, né? Dependendo da lavadora, tu pega com uma mangueira para limpar o banheiro, limpar o chão, né? Já
Já dá para aproveitar. Do tanque não teria como, né? Bom, para aguar as plantas, ou ainda por cima as pessoas que limpam a calçada, né, com mangueira ligada 10 minutos, 186 litros. Isso aí a gente tem que cuidar, né? Procurar, se for usar uma mangueira, utilizar em realmente algo necessário, como plantas, né? Se for para limpar o chão, baldes, né? Que daí tu controla melhor a quantidade, não desperdiça, porque muita água vai fora. Bom, para escovar os dentes, 5 minutos com a torneira aberta, 12 litros. Para fazer a barba, 5 minutos também, 12 litros. Lavar o rosto durante 1 minuto, 2,5 litros, imagina. Pensa isso se fosse encher garrafas de 1 litro, né? 2,5 garrafas só para lavar o rosto, olha só. Para dar descarga, né? 12 litros. Tomar banho, 15 minutos, 135 litros. Bom, e o consumo consciente? Então, aquele que tem noção de todo esse gasto e pensa em como tentar diminuí-lo. Então, no banheiro, 5 minutos são suficientes para tomar banho, né? Inclusive, você pode intercalar, desligando o chuveiro na hora de passar o shampoo, o sabonete. Evitar barbear-se ou depilar-se embaixo do chuveiro aberto. Escovar os dentes com uma caneca ou abrir e fechar a torneira só quando é necessário. A caneca é bem legal, porque tu tem noção de quanto de água tu utiliza, né? A descarga ali dá um acionamento curto, né? Quem puder ter aquela descarga que tem a opção que sai menos água ou mais água, é interessante. Bom, na cozinha, resíduos de alimentos, então retirar antes de lavar a louça, né? Colocar ali na lixeirinha, enfim, aquilo que não tem mais como aproveitar. Colocar um redutor de vazão na torneira para sair um pouco menos de quantidade de água, né? Ou abrir menos a torneira, enfim. Detergente em excesso, então diminuir esse uso de detergente, inclusive sugiro a utilização de sabão neutro, que não prejudica tanto a nossa pele para lavar a louça, né? E faz menos espuma, então não vai precisar de tanta água e vai limpar igual. Máquina de lavar pratos, né? Quem tem essa possibilidade de juntar bastante talheres e, enfim, louças para lavar de uma vez só. A parte boa é que sai com água quente, então fica mais limpinho também, né? Alimentos congelados. Retirar antes do refrigerador com antecedência, né? Ensaboar todos os utensílios com a torneira fechada. São questões bem tranquilas, né? Bom, na lavanderia, reutilizar água, como a gente até acabei antecipando ali, da lavadora, né? Daí tu pode utilizar para fazer limpeza de modo geral, assim, no chão, banheiro, no vaso sanitário, enfim. No jardim, usar regador, ou claro, o balde já é agressivo para a planta, o regador é melhor, o balde é mais para o chão, se precisar limpar, né? Para manter a umidade da terra, não ficar tendo que molhar toda hora, colocar serragem, fibras vegetais, né? Folhas compostas para manter aquela umidade. Regar no verão durante a manhã ou no final da tarde ou à noite, porque daí a água não evapora, permanece no solo, umedecendo as plantas. E no inverno, em dias alternados. Claro, tudo isso vai depender de que plantas que você tem, né? Para você saber os dias que vai precisar molhar e qual é a quantidade. Bom, e sobre tornar a água potável, né? Dependendo de como você recebe na sua casa, é necessário fervê-la e utilizar um filtro, né? Então, tem vários tipos de filtro, esse aí é um exemplo, filtro de barro. Também tem a adição de cloro. Pessoal, quem recebe água tratada, né, de um serviço público, não precisa fazer essas coisas, tá? A não ser que a própria Secretaria de Saúde recomende fazer algo.
Essas dicas aqui são mais para pessoas que não recebem água, né, de algum serviço que trate, e aí realmente é necessário, dependendo até, filtrá-la, né, depois fervê-la, colocar um pouco de cloro, tá? Quem tem caixa d'água também tem que manter ela limpa regularmente. Bom, atividade dessa semana, então, vocês têm um exercício, né, com uma tabela, indicando ali a quantidade de água em algumas situações em que há desperdício e não há desperdício. Então, há um controle para evitar, né, o excesso de gasto de água. E aí tem algumas perguntas, né, sobre essas informações. Então, letra A, quantos litros de água é possível economizar, considerando o consumo nas 4 atividades mostradas na tabela? Então, aí, economizar. Então, o real gasto, quando a pessoa não desperdiça, ali, vamos supor, escovar os dentes é 1 litro. Se ela desperdiçar, é 12. Então, quanto que ela pode evitar ao não desperdiçar a água escovando os dentes? Então, é um cálculo ali que vocês têm que fazer. A B, proponha maneiras para escovar os dentes e tomar banho usando água sem desperdício. Então, o que pode ser feito, né, para a pessoa diminuir, chegar realmente aquele só 1 litro ali de água, né, para escovar os dentes, ou 45 litros para tomar banho. O que ela pode fazer para diminuir esse consumo? E a C, uma pessoa precisa de 110 litros de água por dia para satisfazer suas necessidades de consumo e higiene. Sabendo disso, quantas pessoas poderiam ser atendidas com água desperdiçada em apenas um dia com as atividades indicadas na tabela? Então, aí vocês vão ter que fazer um cálculo, né, para imaginar para quantas pessoas quanto que vai dar, né? Então é isso. Bons estudos e até mais.